Bem-vindos, bem-vindos a um Lunchtime Talk Covid-19, dia seguinte, transição ou transformação. É um prazer estar aqui com todos vós. O meu nome é Paulo Nunes de Abreu, sou facilitador profissional certificado pela IAF, Associação Internacional de Facilitadores, e ao longo deste ano tenho estado a desenvolver um conjunto de iniciativas, como seja esta iniciativa LT Virtual, Lunchtime Talk, e é um prazer ter aqui comigo hoje diferentes gestores e consultores que vêm partilhar aqui as suas experiências no âmbito desta nova normalidade. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um dos nossos oradores, mas antes passar por em cima a nossa agenda, em que vamos ter aqui esta fase de boas-vindas e apresentações, depois aqui as entrevistas ao painel em formato fishbowl, ou seja, os assistentes, eu pedirei aos assistentes para porem as vossas câmaras desligadas durante esta entrevista ao painel, e depois faremos um round aberto para perguntas e respostas, onde aí sim nos grupos de debate podem abrir as vossas câmaras, e às 10 para 1 voltamos para fazer um encerramento final com as nossas conclusões. O objetivo desta iniciativa é realmente como é que poderemos fazer com que o trabalho virtual esteja em harmonia com o trabalho presencial, e este debate que se quer aqui suscitar no ponto de vista desta nova normalidade, podermos aproveitar a vicissitude que foi estarmos em trabalho virtual ou obrigatório para o fazermos como um trabalho virtual de qualidade. O objetivo desta reunião é realmente oferecer uma partilha de experiências e termos aqui um conjunto de reputados gestores portugueses que vêm partilhar as suas visões e também um pouco antevermos aquilo que vai ser o futuro. Não é? Neste momento vivemos num grande período de incerteza e através destes espaços de partilha onde nós podemos partilhar as nossas visões de futuro, a ideia é que também possamos sair daqui com um pouco mais de segurança e confiança no futuro. Há bons sinais que Portugal pode aproveitar esta crise para dar um salto qualitativo em diante, e é essa pelo menos a minha esperança. Connosco temos aqui hoje o Marcos Soares Ribeiro, que é também, além de ser Head of New Normal do Banco Santander, é também CFA, ou seja, é uma pessoa certificada nas questões financeiras, e portanto aqui a opinião do Marcos será muito bem-vinda do ponto de vista de uma visão de normalidade e podermos tomar as nossas medidas nisso. Para o Marcos, o novo normal será simplesmente uma nova forma de organizar a vida. Está aqui connosco um dos pontos a destacar, é que o Marcos é realmente engenheiro civil de formação, responsável do novo normal. Ele é também o presidente da CFA Society Portugal, e um homem que gosta do teatro, tanto numa vertente espectador como também numa vertente atora. Vamos de ver um pouco mais sobre isso. Ana Neves, que é a fundadora da Knowman e também do Social Now, um evento que já vai na sua 9ª edição. Para a Ana Neves, o novo normal será um normal mais resiliente, ágil e aberto à mudança. A Ana Neves é sócia fundadora da Knowman, como eu já tinha dito, é uma empresa que se dedica à gestão do conhecimento, e ela é organizadora da conferência Social Now, que já vai na sua 9ª edição, e de facto são umas conferências uma espécie de um Web Summit, mas da gestão do conhecimento, que é feita em Portugal todos os anos, exceto este ano, com muita pena da Ana, não se pôde realizar. Ela também é engenheira informática, ou seja, temos aqui 2 engenheiros e gosta de fazer e criar coisas. Não é? Temos aqui também uma coisa interessante do bordados e do crochê, já vamos ver aqui outros pontos em comum. Cristina Andrade Passadinho, diretora de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Matosinhos, encontrará no novo normal uma janela de oportunidade nesta adversidade. Concordo em pleno com esta afirmação da Cristina Andrade. Ela é diretora de Recursos Humanos de uma organização com 2.000 pessoas, chamada Câmara Municipal de Matosinhos, licenciada em Direito. Portanto, aqui já deixamos a engenharia, vamos para o Direito e pós-graduada em Direito Administrativo, portanto, a vertente das leis está aqui. Também um gosto pelo tricô, cinema, teatro, cães. Eu também adoro cães, Cristina. É possível que o novo normal tenhamos pessoas mais autónomas, mais proativas, é possível que passe a existir menos controle, mais foco na entrega de resultados, é possível que possa existir mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É uma excelente frase com a qual eu concordo também. Madalena Reitsá, diretora de Recursos Humanos do JP Group,
e que está aqui connosco. Ela tem feito várias experiências na área de gestão de pessoas desde 2004, tem o mestrado em gestão de recursos humanos pela Universidade do Minho, é um coach também certificada e foi locutora de rádio, ou seja, uma pessoa que nos pode ajudar aqui neste aspecto mediático também da nossa reunião. É um prazer ter aqui a Madalena Reis de Sá também. E, sem mais, eu passo agora ao painel de intervenção, convidando o Marcos Soares Ribeiro a fazer a sua primeira apresentação e agradecendo a todos os nossos participantes que, nesta fase do painel, mantenham os vídeos e os microfones desligados. Já vão ter a oportunidade de os ligar depois no debate. Marcos, todo ouvido. Ora, boa tarde a todos. Cumprimento os membros do painel. Muito obrigado também, Paulo, por este convite. Eu gostava de partilhar num primeiro momento, e não é mais do que isto, uma partilha do que foram estes meses que temos vivido no Banco Santander e como é que temos vivido estes tempos de pandemia. E o que temos aprendido e aquilo que são os desafios que vemos para os próximos tempos. Eu acho que estamos numa fase ainda muito embrionária de todo este processo, estamos a viver ainda no olho do furacão e acho que ainda está tudo por acontecer nesta matéria. Tudo acontecer a nível dos impactos que vamos sentir verdadeiramente do que é que esta pandemia do Covid vai ter na nossa vida como sociedade e vida pessoal. Só um pequeno recordatório, portanto, sendo um banco como consideramos um serviço essencial da sociedade, tivemos aqui um desafio acrescido que foi manter os balcões abertos e, portanto, nós temos aqui uma realidade, ou duas realidades no banco, que são os balcões, e que são a maioria dos nossos colaboradores, as nossas pessoas estão nos balcões, e estes estiveram na linha da frente, abertos, e mantivemos o atendimento ao público. E depois o que foram a realidade dos serviços centrais, onde procuramos privilegiar o teletrabalho e, portanto, conseguimos também que as pessoas, quase totalidade, estivessem em teletrabalho durante bastante tempo. Isto são duas realidades que foram preciso gerir dentro da organização e isto significa que o serviço que temos ao atendimento ao público nos balcões foi um momento de interação com os nossos clientes também muito importante pelo serviço que prestamos e não só pelo serviço que prestamos, mas também pelo tipo de interação na forma como as pessoas se relacionam com os clientes num momento de pandemia tão importante que foi. E isso gostava de realçar que esta componente de relações humanas é fortíssima, porque nestes momentos de pandemia criam-se relações diferentes. E foi muito positivo, e nós temos aqui um feedback muito positivo na forma como nos relacionamos com os nossos clientes. Desta forma, e também como os nossos gestores também aproveitamos para contatar, de ir a ser proativos no contacto com os nossos clientes, indo até eles, especialmente com os mais velhos, e isto encontramos de lá, de facto, uma grande receptividade e uma forma e um reconhecimento dos clientes também nesta relação, que, como digo, fomos bastante proativos a fazê-lo, porque acho que tínhamos um papel aqui e a realidade confirmou isso mesmo, e guardamos para nós histórias muito interessantes de contacto com clientes que muito valorizaram a nossa presença e a nossa proximidade. Isto uma realidade importantíssima nos balcões. Do lado dos serviços centrais também conseguimos trabalhar em quase totalidade em teletrabalho. Eu recordo, como uma organização com a nossa natureza e dimensão, cerca de 6.200 pessoas no grupo, no banco, e, portanto, nós temos planos de contingência bem preparados, bem estruturados, e, portanto, toda a gestão da crise estávamos estruturados para o fazer, não preparados para esta crise em concreto, naturalmente, e para as características concretas da crise, mas tínhamos uma estrutura de gestão de crise montada, o que facilitou muito
o processo. Eu acho que isto é de destacar, nem mais seria de pedir de uma organização com esta dimensão, com esta importância e o facto de fazermos parte de um grupo multinacional. E, portanto, estas coisas, estes planos de continuidade são para isto mesmo e nestes momentos vê-se a força que tem quando temos uma organização por trás bem estruturada e pensada para estes efeitos. E, portanto, como dizia, tivemos que gerir a especificidade da mesma, que basicamente ninguém conhecia, e portanto tivemos que nos adaptar à mesma. Ao longo deste processo, já iniciámos, depois identificámos logo que uma vez atingido o pico da pandemia, tínhamos que pensar num tema de regresso ao novo normal, e que o banco, inserido também numa política do grupo, também nomeou exatamente esta função que foi criada, a minha própria função que foi criada aqui durante este processo, para fazer toda a transição para o novo normal, porque achamos que isto é um tema que toca várias áreas do banco e que desta forma conseguimos fazer uma gestão desta transição de forma mais estruturada, quer o regresso, o grande desafio, que é o regresso das pessoas, quer aos serviços centrais, a gestão também do tema no que diz respeito aos balcões e a forma como vamos reforçando as equipas nos balcões e reforçando o atendimento, e que todo este processo tem que ser pensado de uma forma estruturada e muito ligada com aquilo que se está a passar na realidade, na sociedade e na situação pandémica do país. E percebem o que estou a dizer, porque passada uma fase de pico, depois também uma fase de contenção de toda a epidemia, também estamos a viver uma situação que também, que infelizmente acontece durante todos os processos epidémicos, que são a possibilidade de irmos tendo surtos. E, portanto, toda a gestão desta situação deve ser muito bem pensada pela organização e sabermos reagir a isto. Eu também não monopolizando aqui esta intervenção inicial, depois deixava só aqui algumas pistas, porque eu gostava que deixava aqui para todos refletirem, que é a condução das organizações, também com a nossa capacidade e flexibilidade às situações, mas como atender à própria natureza das nossas pessoas. Portanto, nós somos todos diferentes, que temos que criar condições de segurança para todos. Isto tem sido uma prioridade no banco, cumprindo todas as normas emanadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo próprio Governo, e que temos que criar, mas para além disto, indo mais longe, nós temos que pensar verdadeiramente nas pessoas, como criar as condições adequadas para as pessoas, para estarem bem onde estão, e no modelo de serviço, no modelo de serviço que vamos ter, no modelo de trabalho que vamos ter no banco. Gostava só de acrescentar um ponto, que já iniciámos o processo de regresso das pessoas no banco. É importante, para nós considerarmos isso importante, com bastante tranquilidade, mas queremos que as pessoas regressem ao banco, começar a retomar as rotinas de trabalho, porque por entendermos justamente que as pessoas são muito diferentes umas das outras e que encontrarmos aqui a melhor forma de trabalhar em conjunto é a nossa prioridade. Atualmente temos enquanto nos balcões temos níveis naturalmente de regresso muito elevados, não é? Temos muita preocupação em deixar as pessoas que tenham grupos de risco que se mantenham em casa, mas de uma forma geral os restantes nos balcões estão já ao trabalho. Nos serviços centrais, por seu lado, pela também a natureza de ser aqui uns edifícios muito maiores, estamos com cerca de 35% das pessoas a trabalharem a cada momento no banco. Portanto, estamos confortáveis, estamos do ponto de vista sanitário bastante confortáveis, mas uma prioridade que demos foi reencontrarmos como equipas e trabalharmos esta nova realidade, misturando uma componente de presença física com teletrabalho. E, portanto, estamos todos a aprender e a reaprender a trabalhar em conjunto neste modelo.
Mas esta era a panorâmica. Tenho depois mais umas reflexões que fomos aprendendo para o futuro, mas creio que podemos... Muito obrigado, Marcos. Muito obrigada por esta intervenção inicial e então, sem mais demora, passava agora à Cristina, que nos vai fazer uma apresentação e que quererá partilhar o ecrã. Eu já vou dar a possibilidade de partilhar. Cristina Andrade Passadim fez-nos uma apresentação para nos mostrar uma realidade diferente. Portanto, acabámos de ter aqui a realidade de um grande banco, não é? Um banco de talvez um dos maiores bancos do mundo e que tem uma presença em Portugal consolidada há muitos anos e, portanto, o seu aspecto institucional, tal como foi definido pelo Marcos Soares, e, aliás, os bancos nunca puderam deixar de funcionar e, portanto, tiveram expostos os seus trabalhadores nestas delegações bancárias a riscos acrescidos. Cristina, já estamos a ver o seu ecrã. Se quiser começar a apresentação, todo ouvidos. Tem que tirar o mute. Se quiser, eu posso fazer isso. Co-host, talvez puder pôr a mute a Cristina. Ok, obrigado. Já está? Já está. Já está. Lá, então. Então, boa tarde a todos também. Muito gosto em conhecer os meus colegas do painel. Muito obrigada pelo convite que foi feito em nome da Câmara Municipal de Matosinhos, que é a organização para quem eu trabalho. E se um banco, como disse o Marco, muito bem, não pode deixar de trabalhar, bem, uma Câmara muito menos, não é verdade? Uma Câmara muito menos, pronto. Estas pequenas notas que eu trago aqui, isto é só uma fotografia da nossa autarquia, para aqueles que não conhecem. Trata-se de uma organização pública, como tal, sem querer estar aqui a falar muito na parte jurídica, que é complicada, mas é evidente que nós obedecemos a princípios completamente diferentes de uma empresa normal. Nós não visamos lucro, o que nós visamos é servir a comunidade, nomeadamente a comunidade matosinhense, que é a nossa obrigação. Somos à volta de mais ou menos 175 mil habitantes, neste momento penso que ultrapassa um bocadinho, e nós temos cerca de 2 mil trabalhadores. Pronto. Depois, o nosso grande problema é que temos diversas áreas. Nós não somos uma empresa, digamos, que trabalha só numa área. Nós temos a área social, a área cultural, a área das obras municipais, a parte toda da gestão do território, do urbanismo. Portanto, nós entramos nos quadrantes todos da sociedade. E, como tal, nós temos aqui obrigações para com a comunidade, em que o nosso papel é extremamente importante, em que não podemos parar. Não é possível construir uma casa sem vir à Câmara Municipal de Matosinhos pedir uma licença e apresentar um projeto. Não é possível pedir o simples ato de uma simples licença, por exemplo, para uma festa ou para uma esplanada, a Câmara tem que intervir. Pronto, isto são as nossas competências, são as funções que nos estão atribuídas por lei e, como tal, nós acabamos por ter aqui um papel, nós e qualquer autarquia, acaba por ter aqui um papel junto à comunidade muito importante e cada vez mais com a descentralização das competências que o Poder Central nos tem dado. Portanto, íamos fazendo a nossa atividade normal e eis que surge o Covid, não é? E eis que surge o Covid e nós tivemos que mudar a organização de um dia para o outro. Esta frase é assim um bocadinho clichê, mas na realidade foi mesmo o que nos aconteceu. Nós de um dia para o outro tivemos que mudar. E aqui está como é que se vai fazer isto. Porque além de estarmos a falar de uma organização grande, com vários equipamentos, com várias áreas diferentes de trabalho, nós temos engenheiros, temos arquitetos, temos auxiliares da ação educativa, temos coveiros, temos lixeiros, portanto nós temos um bocadinho de tudo. E claro está que esta heterogeneidade de trabalhadores também nem todos pensam da mesma forma e não é fácil também na nossa organização levar a comunicação a todo lado. Portanto, inicialmente optámos pelas ordens de serviço, que é uma prática interna nossa para fazer chegar a todo lado como é que vamos fazer isto. Tivemos que alugar computadores portáteis porque não havia a possibilidade de darmos computadores a todos os trabalhadores. Muitos dos trabalhadores tinham computadores em casa e acabaram por permitir e aceitar trabalhar nos seus computadores, mas muitos não tinham. E, portanto, posso-vos dizer que tivemos que alugar cerca de 100 computadores, assim, do dia para a noite, passo a expressão, no sentido de, pronto, dessas pessoas poderem continuar a trabalhar. A parte informática, o nosso departamento de informática teve aqui um papel preponderante, porque também de um momento para o outro teve que se reinventar, no sentido de que
Até aqui nós trabalhávamos cá dentro, tivemos que passar a trabalhar fora, aceder remotamente à nossa gestão documental, aceder remotamente ao correio eletrónico e tivemos que passar a fazer o teletrabalho. Pronto. Que não era uma prática da organização. A organização, apesar de ser uma organização pública, apesar da lei permitir que se trabalhe em teletrabalho, não era uma prática. Nós posso-vos dizer que nestes anos todos, a chefiar este departamento, se celebrarmos 2 ou 3 contratos de teletrabalho, foi muito, porque não é prática nas organizações públicas trabalhar sem teletrabalho. A prática é vir trabalhar, é o trabalho presencial e, portanto, de repente, estarmos em teletrabalho, aquilo foi um bocadinho diferente de tudo que estávamos habituados. Para além de darmos as condições todas às pessoas, nós tínhamos um outro problema. É que nós temos pessoas na linha da frente, que continuaram na linha da frente, que nunca saíram da organização, e então os que podem estar em teletrabalho. Linha da frente, Polícia Municipal, a Proteção Civil, a parte toda das obras e da manutenção. Além do mais, o papel das autarquias foram importantíssimos na parte toda da defesa da população em termos do Covid. Ou seja, desde apoiar os lares, desde apoiar as entidades de saúde local, desde o apoio todo que foi montar Covid drives para as pessoas poderem ir fazer os testes a nível do Covid, desde o apoio de ter que se preparar hospitais, entre aspas, de campanha, hotéis, prepará-los para, e tudo isso foi a autarquia que teve aqui uma intervenção na linha da frente. Depois, tínhamos outro tipo de trabalhadores, portanto, nós aqui na organização acabámos, é um bocadinho como o Marco diz, quer dizer, é um pouco na linha da frente, mas também os que estão a apoiar. É que, precisamente como nós obedecemos a regras muito, muito rigorosas e regras que estão plasmadas na lei, há todo nós não podemos comprar o que queremos, quando queremos, obedecemos a critérios muito rigorosos e então temos os tais serviços transversais, nos quais eu estou incluída, os recursos humanos, mas temos uma série de outros serviços que também têm que apoiar, desde a parte estratégica, desde a parte financeira, desde a parte da comunicação. Todos esses serviços acabaram por ter que se reestruturar e trabalhar um bocadinho para o Covid. Paralelamente, a grande dificuldade que nós sentíamos todos os dias era a legislação a sair todos os dias, pacotes legislativos, precisamente para nos orientarmos. Eu sei que isto, para quem não está numa entidade, uma organização pública se calhar não é compreensível, mas nós só trabalhamos em função de regras práticas, regras que nos permitam realmente trabalhar nessa situação. E isto pode parecer um bocadinho ridículo, mas a verdade é que sem essas regras nós não podemos trabalhar porque a lei não permite e portanto, nós tivemos que nos ir adaptando. A parte jurídica nesta altura também teve um papel importantíssimo porque tinha que nos apoiar constantemente na legislação que ia saindo para nós irmos adaptando à organização. E depois a organização estava, no fundo, como eu vos digo, dividida em duas. Estava os que estão na linha da frente, em que era preciso apoiá-los, desde logo com a aquisição de equipamentos de proteção individual, a aquisição de máscaras, e na altura em que o Covid estava no seu auge, digamos, até porque, como todos nós sabemos, aqui a Zona Norte foi a zona onde ele começou e Matosinhos inicialmente até teve aqui um grande foco de infecção. E, paralelamente, trabalhar com os que estão em casa e dar-lhes condições para trabalhar. Os primeiros 15 dias posso-vos dizer que foi uma verdadeira loucura. Porque as pessoas estavam em casa, as pessoas não conseguiam aceder remotamente, as pessoas não conseguiam, através da VPN, entrar na gestão documental, entrar no correio eletrónico, porque a organização não estava preparada para isso. A organização trabalhava de dentro para fora e, de repente, teve que começar a trabalhar de fora para dentro. E de repente começaram a surgir problemas com os servidores informáticos que estavam a ficar sobrecarregados. Pronto, questões muito técnicas, que eu não sou a pessoa mais habilitada, como é evidente, para vos explicar, mas que isto no dia-a-dia acabava por ter grandes problemas. Bom, entretanto, a 4 de maio fizemos a retoma. Nós, os recursos humanos, somos a retoma daqueles serviços, como eu digo, há serviços que nunca sequer saíram da organização. Sim, peço desculpa, não sei se pode maximizar o slide, carregando ali, porque nós estamos se calhar estamos a perder detalhes na imagem. Não é aí, cá em baixo. Aqui. Exato. Pronto, ok. Pronto, então se calhar eu vou mostrar o outro. Pronto.
só para poderem ver. Portanto, aqui isto são apenas... Não, agora voltou para trás. Eu estava a dizer eu sei. Era só para verem as figurinhas. Isto é uma coisa só para nós descomprimirmos, digamos. Isto é só para vocês verem que realmente na nossa organização temos aqui 2 tipos de... Não foi possível irem todos para teletrabalho. O que foi possível foi uns que estão na linha da frente e outros que estão em teletrabalho. Bom, entretanto, a 4 de maio tivemos que proceder à retoma. E retoma porquê? Porque nós não nos podíamos compadecer e continuar em teletrabalho. Há muitos aspectos da organização que têm que continuar. Nós temos que emitir licenças, nós temos que emitir certidões, nós temos que emitir uma série de documentos essenciais à comunidade, em que nem sempre em teletrabalho é possível. Desde as coisas mais banais, e eu lembro-me que um dia tive que vir à autarquia para poder pôr um selo branco num documento, porque até era uma entidade bancária, não aceitava o documento sem um selo branco, não aceitava com a minha assinatura digital. E são estes problemas que nos parecem muito caricatos, mas que na sociedade civil existem. E era uma declaração muito simples para entregar no banco, e o banco dizia, pois, mas não serve a assinatura digital da senhora, tem que ter aqui o selo branco da organização. E eu lembro-me que tive que vir à organização, porque é evidente que eu não tenho um selo branco da organização em casa, não é? Nem podia andar com os documentos para trás e para a frente. Pronto. A primeira coisa que nós fizemos quando regressamos foi fazer um manual de procedimentos de retoma. Está aqui uma fotografiazinha dele. Este manual explicava aos 2.000 trabalhadores o que vamos fazer. Pronto. Desde como limpar a secretária, desde como arrumarem os papéis todos, desde como organizar o papel, porque realmente tivemos que nos readaptar a trabalharmos. Nós somos uma organização cheia de papel. É uma coisa que existe em quase todas as organizações públicas, quando vocês vão a uma repartição pública o que não falta é papel, embora tenhamos gestão documental, mas o papel é uma coisa terrível. E isto pode parecer ridículo, mas tivemos que encaixar tudo, aproveitámos também para fazer aqui uma certa limpeza, e claro, tivemos que, no âmbito da higiene e segurança no trabalho, tivemos que desenvolver aqui grandes funções, nomeadamente tivemos que fazer uma análise, até porque a lei assim o exigia. Tivemos que fazer portanto, tivemos que ir aos locais de trabalho, fazer avaliações de riscos em todos os locais de trabalho, e nós temos muitos equipamentos municipais, desde os mercados, desde os postos de turismo, desde a Câmara, desde os serviços, todos os nossos serviços, os armazéns gerais, onde temos as nossas oficinas. Tivemos que ir aos locais de trabalho, verificar o que é que podia estar, o que é que não podia estar, como é que os trabalhadores poderiam então vir e retomar em condições de segurança. Aqui mostro-vos apenas 2 fotografias muito simples. Aqui é a nossa loja do município, que também tivemos que preparar a organização para dentro, para os trabalhadores, e para fora, para os nossos municípios virem cá e também virem em condições de segurança e não terem qualquer tipo de problema. Bom, por último, o que é que nós achamos? Nós achamos que nada será igual, porque efetivamente isto foi uma experiência, foi adversa, mas também foi uma grande experiência. Eu acho que nós, de tudo que nos acontece na vida, nem tudo é mau, também muitas vezes as coisas más servem para nós retirarmos os aspectos mais positivos. E nós conseguimos perceber que, se calhar, teremos de pensar novas formas de trabalho. A organização, o tempo em que esteve em teletrabalho, funcionou bem. Alguns aspectos melhores, outros piores. É evidente que são serviços muito diferentes, nem todos funcionaram melhor, mas, por exemplo, nós achamos que os serviços transversais funcionaram muito bem e tem inclusivamente diretores de diversas áreas que nos dizem que até funcionaram melhor. As pessoas não são interrompidas, os telefones não tocam, as pessoas estão sossegadas a trabalhar e até muitos trabalharam mais. Eu, por exemplo, reconheço que a equipa dos recursos humanos conseguiu trabalhar muito melhor. Também percebemos que, afinal de contas, o teletrabalho, aquela coisa que desconhecíamos porque realmente não era bem recebida pela organização. Como eu digo, não tínhamos muitas situações de teletrabalho. As situações que tínhamos de teletrabalho eram situações pontuais, mas não era uma coisa que a organização pública, esta e a maior parte das organizações públicas não estão habituadas a trabalhar nestas formas, e afinal quebrou-se aqui até um certo tabu. Afinal é possível trabalhar em teletrabalho. Mesmo uma organização pública consegue trabalhar em teletrabalho. Percebemos que também isso nos dá até alguma diferença,
até algumas mais-valias. Nós somos uma organização muito preocupada com a conciliação da vida pessoal com a vida familiar. E agora ainda queremos fazer uma maior aposta nisto, porque, afinal, nós conseguimos resolver e, por exemplo, ter-nos acontecido coisas muito engraçadas. Já retomamos, mas às vezes um funcionário hoje não pode e então eu fico hoje em teletrabalho. Claro que isto depois a nível de recursos humanos e de lei obriga-me aqui a fazer uma ginástica um bocado complicada, mas agora percebemos que afinal as pessoas até podem trabalhar em teletrabalho e a organização não vai perder nada com isto, a comunidade civil também não vai perder, pelo contrário, se calhar até vai ganhar. Também permitiu, e eu aqui ao nível dos recursos humanos estou extremamente satisfeita, permitiu que a organização percebesse o quanto a segurança e saúde no trabalho é importante, porque perceberam o quanto estas questões de saúde, segurança, higiene, que muitas vezes nem se dá tanta importância nas organizações, o quanto isto é importante, e realmente tivemos que nos adaptar. Pronto, a nossa ideia agora é refletirmos, é inovar. Nós estamos sempre a inovar, sempre. É evidente que eu coloco aqui esta frase em obediência aos princípios legais. Nós não podemos inovar como se calhar uma organização completamente, porque nós somos uma organização pública, mas também, mesmo numa organização pública, em que temos vários princípios legais que nos regem, nós conseguimos inovar. E eu agradeço em nome da Autarquia de Matosinhos, o nosso obrigada por estarmos aqui, e, sobretudo, agradeço realmente aos trabalhadores da Câmara de Matosinhos que foram fantásticos, que se adaptaram e também à administração que permitiu que isto acontecesse. E pronto, eu sei que isto pode soar um certo bairrismo, mas eu acho que a nossa comunidade também recebeu muito bem todas as nossas alterações e estamos extremamente satisfeitos. Para já também era só o que eu queria dizer. Sem dúvida, e depois Cristina. Falaremos nos outros painéis. Okay. Muito obrigada, Cristina, pela intervenção. Obrigadíssimo pela intervenção ideal. É de facto a Câmara de Matosinhos. É preciso também ter em conta que não é o exemplo da Câmara Média Portuguesa, é uma Câmara muito acima da média. Grande. Eu ia dar a palavra agora, a intervenção à Madalena Reis de Sá, e ia pedir à Ana Neves que se calhar pudéssemos formular no final a apreciação de tudo após o debate, Ana, pode ser? Porque já estamos a ficar com muito pouco tempo para o debate. Madalena, toda a audiência espera pela sua intervenção agora. Sim, obrigada, Paulo. Uma boa tarde a todos. É um prazer também fazer parte deste painel e poder partilhar um pouco do que tem sido também a nossa vivência enquanto JP Group. O JP Group, só para que conheçam, é um grupo empresarial português com várias empresas, a maioria delas dedicadas às tecnologias de informação e comunicação, como é o caso da JP Sacoto, também em Matosinhos, aqui como a Cristina, somos uma das grandes empresas aqui no concelho. E para nós isto também foi e tem sido um desafio muito grande, ao mesmo tempo muito interessante. Temos como imagem de marca uma grande preocupação com as pessoas, como é óbvio, nós estamos focados em fazer negócio e fazer bons negócios, mas somos um grupo de empresas que se distingue porque sempre tivemos na nossa base e em primeiro lugar a preocupação com as nossas pessoas. Mesmo antes da declaração do estado de emergência pelo Conselho de Ministros, a nossa administração decidiu imediatamente que todas as pessoas que o poderiam fazer deveriam ir para casa em teletrabalho. Se tínhamos tudo preparado, se achávamos que ia correr tudo maravilhosamente bem, não, mas em primeiro lugar estava a saúde e o bem-estar das nossas pessoas. Portanto, nós antes de meio de março já tínhamos mais de 50% das nossas pessoas em teletrabalho. Também temos nas nossas empresas, sobretudo aqui em Matosinhos, pessoas que pelas suas funções não puderam estar em teletrabalho, como é o caso da nossa logística para o negócio de distribuição, que é um dos negócios da JP Sacoto, que teve que estar sempre e continua a estar presencialmente aqui nas nossas instalações, ou também a nossa equipa de manutenção e de segurança, que desde o início até agora se têm mantido aqui na sede para garantir que temos todas as condições. A verdade é que a capacidade das pessoas também é absolutamente extraordinária.
nós já tínhamos pontualmente alguma experiência de teletrabalho, mas não tínhamos a experiência de colocar 75% ou 80% das pessoas em teletrabalho de um dia para o outro. A verdade é que correu muito bem, a equipa de sistemas de informação rapidamente conseguiu dar todas as condições às nossas pessoas que sentiram que tinham todas as condições para poderem trabalhar bem a partir de casa. O curioso é que nós estamos já nesta fase a trabalhar no regresso, um regresso muito faseado e muito cuidado. Eu estou nas instalações, como temos outros colegas, mas não ultrapassamos os 50% de pessoas presencialmente nas nossas instalações, mas tínhamos curiosidade quando estávamos a preparar nós, com a administração, com a equipa de segurança no trabalho, o regresso das pessoas e demos formação através de Teams a todas as pessoas para perceberem como é que são agora as novas práticas e as novas medidas para nós que estamos cá dentro. Decidimos também passar um questionário a todas as pessoas para perceber como é que têm sido estas semanas de teletrabalho. Estávamos muito curiosos para perceber se as pessoas consideraram que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para que elas se sentissem bem e seguras, se tiveram todas as condições de trabalho para continuar a exercer bem as suas funções, como é que estava o seu nível de motivação, como é que estava o seu nível de compromisso, e os resultados foram absolutamente incríveis, com, para dizer praticamente a totalidade das pessoas, quase os 100% dos trabalhadores do grupo, a dizer que a empresa teve uma atuação rápida e super eficaz em todas as medidas que deveria ter tomado, com os níveis de motivação a aumentar, com os níveis de compromisso a aumentar, com todas as condições que precisavam, com o trabalho em equipa e a cooperação a aumentar. E deixa-nos muito, muito, muito satisfeitos sentir também que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que as nossas pessoas estivessem bem. Hoje, nesta fase de regresso faseado e cuidado, com 1000 cuidados redobrados, o uso de máscara, desinfecção em vários postos, colocamos um pórtico na entrada dos colaboradores para uma desinfecção, temos coisas absolutamente incríveis, mas queremos que esta fase de transformação, porque eu acredito que é uma fase de transformação profunda dos modelos de trabalho e da forma como vamos viver e trabalhar, já agora, mas também daqui para a frente, ainda que exista muita incerteza, mas também fico muito feliz pelo trabalho que temos conseguido fazer e que outras empresas e instituições, à nossa semelhança, também têm feito um trabalho extraordinário nestes tempos diferentes e desafiantes. Muito obrigada, Madalena, e realmente vê-se que tem uma voz radiofónica, uma experiência de passado na rádio, nota-se. Ana Neves tem aqui um resumo que nos quer fazer já inicial, antes de irmos para o debate. Ana? Sim, também reparei que na voz radiofónica da Madalena é inconfundível, fantástico. Então, se me permitem, pegava aqui em algumas coisas que foram referidas por vários de vós e muito em jeito de provocação. E uma das coisas foi da Cristina, que falou da necessidade das novas formas de trabalho. E é muito interessante porque isso é das coisas que mais se tem ouvido falar ultimamente, as novas formas de trabalho, as novas formas de ensino, tudo isso passaram a ser expressões e preocupações atuais. Mas é interessante ver como estas novas formas de trabalho muitas vezes estão assentes na utilização de novas ferramentas, sem que se utilize essa oportunidade e essas ferramentas de uma forma mais extensiva e de forma mais ambiciosa. E pegando nisso, ia pegar numa frase que o Marcos usou, mas que também é muito, muito falada, que é esta questão dos planos de contingência, dos planos de continuidade, que obviamente todas as organizações têm que ter, e é importante que o tenham, e realmente às vezes nota-se que não há esses planos e que quando a crise ou as crises surgem,
de repente é um ai Jesus, temos que fazer alguma coisa, portanto os planos de continuidade são super importantes, mas por outro lado, e é aqui a provocação, será que devemos olhar para estas crises como forma ou olhar para elas em busca da continuidade, ou será que devemos olhar para estas crises em busca da motivação necessária para realmente repensar as nossas formas de trabalho? E eu acho que pegando, penso eu, naquilo que a Madalena disse na sua frase inicial, acho que é importante olhar para isto como uma alavanca para repensarmos a forma como trabalhamos, não necessariamente só pelas plataformas que usamos, que isso de repente teve que ser necessário, mas mais sobre como é que nós utilizamos essas plataformas. E, por exemplo, esta é muita área em que eu trabalho, esta utilização das plataformas para potenciar a aprendizagem, a partilha de conhecimento. Isso permite, eu vou só mostrar-vos uma imagem e vou falar sobre ela, portanto não vou perder aqui tempo. Este é um estudo que saiu agora a semana passada, em que eu colaborei, e aquilo que se nota é que as organizações estão a utilizar as plataformas, mas estão a utilizar as plataformas para replicar as velhas formas de trabalho. Ou seja, aquilo que toda a gente fala das novas formas de trabalho, a verdade estamos a falar de novas ferramentas, porque as formas de trabalho estão-se a manter. Pronto, portanto, queria deixar só esta provocação, pegando aqui um pouco naquilo que as outras pessoas tinham falado, que a Madalena, que a Cristina e que o Marcos tinham falado, e também, se calhar, para lançar aqui um bocadinho de debate que poderíamos continuar nas salas de breakout. Excelente, excelente, Ana. Então, neste caso, eu peço aqui ao meu co-host para iniciar os breakouts e podermos fazer aqui 2 rondas no tempo que nos falta e depois voltávamos para umas conclusões finais. Tínhamos aqui, para mantermos aqui o canal live, ficaríamos aqui com o Marcos Soares e Ana Neves, iriam para o breakout agora. Só para confirmar que está o breakout a ser lançado neste momento, e ficaríamos aqui Madalena e Cristina a responder a esta questão da Ana Neves, e depois faremos então a troca nos 8 minutos que faltarem. Não sei se podemos avançar para os breakouts, já estão a avançar, e ok. Ficamos aqui então nós com estas questões da transformação, do aproveitar esta circunstância para alterar as circunstâncias de trabalho. E é engraçado, porque estão aqui juntamente comigo 2 organizações que são vizinhas, mas completamente diferentes do ponto de vista do enquadramento legislativo que têm, não é? Por um lado, a Câmara Municipal de Matosinhos, que também eu chamo a atenção dos nossos participantes que estão aqui connosco e no live stream, não é uma Câmara normal, média, digamos assim, se podemos considerar que era uma normalidade dentro do que são as autarquias portuguesas, já de si é difícil, mas é uma Câmara que se tem destacado pela excelência em muitos âmbitos de atuação e, portanto, não é propriamente aquilo que seria uma autarquia típica, não é? Há esse aspecto, não é? Que continuam a ter esse aspecto de inovação. Mas, por outro lado, tem essa limitação que é o aspecto legal. Portanto, eu lançava aqui a questão, talvez começando pela Cristina, como é que uma Câmara pode inovar? E depois, Madalena, a mesma questão. Quais são, digamos, os campos de inovação que a JP pode ver aqui nesta oportunidade? Começando pela Cristina. Eu acho que nós sempre inovamos, sempre tivemos realmente essa característica da inovação. Repare, nós somos das primeiras autarquias até a ter gestão documental. Precisamente porque em 2007, mais ou menos 2008, achámos que a continuidade do papel que era uma coisa absolutamente absurda. Agora, o que eu acho é que por vezes nós não temos tempo, porque estamos assoberbados de muito trabalho e muitas competências. Nós não temos uma única competência, temos muitas em todos os domínios e cada vez mais. E por vezes não temos tempo para parar e pensar. Nós também, à semelhança do que aconteceu com a JP, a Sra. Presidente decidiu que iríamos todos para casa. Nós fomos todos para casa no dia 13 de março, portanto, a partir de 15 de março já estávamos todos em casa, porque também por uma questão de perigo e tínhamos receio, queríamos proteger os trabalhadores. Agora, eu acho que a única vantagem que se pode retirar disto é que realmente isto obrigou-nos a parar e pensar. Provavelmente nós já poderíamos ter pensado nisto antes, mas às vezes
recorrendo àquele provérbio popular, a necessidade aguça o engenho, e nós muitas vezes só pensamos nas coisas quando realmente estamos perante as situações, quando efetivamente não havia um certo tabu, digamos, de trabalhar em teletrabalho. Isso não havia um certo tabu, precisamente porque não era uma prática, porque havia medo. Eu recordo-me do Sr. Presidente anterior já dizer: nós poderíamos um dia avançar para o teletrabalho. E recordo-me da administração ficar muito espantada a olhar para ele. Eu própria, e tenho que admitir isto, eu própria na altura disse: Sr. Presidente, acha que isso vai funcionar? Porque não havia esta prática, não se fazia, havia receio, e claro que tudo, e como é que vai ser? E vão as pessoas estar em casa, e será que elas vão produzir? E pronto, todos estes, se calhar, preconceitos que todos nós temos, e temos que assumir que os temos. E, por um lado, isto foi bom, porque só por esse lado, porque permitiu nós percebermos que afinal é possível, e que afinal até trabalhamos bem, e lá está, mesmo dentro do que é legal, mesmo sendo uma organização que obedecemos estritamente ao princípio da legalidade, nós também podemos inovar. Há sempre possibilidade de se fazer diferente, e inovar, e ir mais longe, e adaptarmos mesmo aos novos mundos, mesmo uma organização pública. Portanto, isso também não é desculpa. Temos é que ter vontade. Isso é muito importante. É importante. Portanto, para a inovação, o fundamental é haver vontade. Madalena Reis de Sá, diga-me então, do ponto de vista da JP, qual é a oportunidade de inovação que vê aqui? Nós vemos aqui imensas oportunidades também, no meio da crise, e quando algo acima de nós, que é isto que está mesmo a acontecer, surge e ninguém estava preparado para tamanho embate, as empresas e organizações têm que ter mesmo esta capacidade de se reinventar a todos os níveis, seja a nível da forma como fazemos negócio, seja a forma também como trabalhamos, como entregamos. Isto é uma oportunidade de inovar e de repensar. Esta é a oportunidade de repensar a forma como trabalhamos. Aquilo que dizia a Ana há pouquinho, nós precisamos das ferramentas para trabalhar, como é óbvio, precisamos de Zooms, precisamos de Teams, precisamos de VPNs, precisamos de tudo isto. Mas mais que isso é pensar na forma como trabalhamos, com as ferramentas certas, mas como trabalhamos, que resultados temos que entregar. E aqui é o desafio que eu acredito mais uma vez que as pessoas estão a conseguir também mostrar isto às empresas, o que é verdadeiramente delicioso, é as pessoas estando comprometidas com a empresa, percebendo qual é o caminho, qual é a nossa missão, quais são os objetivos que temos que atingir, e fazendo parte da equipa num todo, nós, estando em casa ou estando aqui presencialmente, cada uma das pessoas vai dar o seu melhor para poder entregar aquilo que lhe é pedido. O que eu acredito nisto tudo, nesta forma vamos lhe chamar, de inovar, de reinventar o trabalho, de reinventar a forma como trabalhamos, é que temos todos uma oportunidade, todos, as empresas e as pessoas, de mostrarmos que somos capazes, temos capacidade de adaptação, somos resilientes, conseguimos rapidamente adaptar a um modelo totalmente diferente que muitos de nós nunca tinham experimentado, ainda que eu deixe sempre a ressalva, é uma oportunidade, respeitando que há pessoas, nós no questionário que fizemos, há pessoas que nos dizem que gostam mesmo de estar aqui, e nós também nunca iríamos de um 8 a um 80, nós não queremos de repente que toda a gente fique sempre em teletrabalho, porque há outros laços e uma proximidade que se vive aqui dentro do JP Group que também queremos preservar. E queremos manter essa proximidade e esses laços. Ainda assim, no meio de toda esta crise, há aqui oportunidades fantásticas para as pessoas e para as empresas, e para que tanto um lado como o outro possam ganhar.
com isto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho isto uma coisa curiosa. Embora não sendo da sua área, Madalena, porque sei que é diretora de recursos humanos do grupo JP Group, mas fazendo aqui a percepção daquilo que foi esta revolução que teve que acontecer na Câmara de Matosinhos e multiplicando pelas câmaras todas e pelas organizações, eu imagino que para uma empresa tecnológica como a JP, isto também tenha sido bastante estressante o ter que dar resposta a todos estes clientes, não é? Porque foi muito mesmo. A creche. Por um lado, eu sei que a Câmara também teve estressante porque ela tinha que dar um conjunto de serviços de apoio social à população, também condições nesta crise sanitária, mas a JP era, digamos, o salvador das vidas das pessoas com os servidores, etc. Portanto, isto deve ter sido bastante interessante. Foi muito interessante e fazer tudo isto, lá está, mantendo aqui uma equipa de logística que tem que estar no terreno, mas todas as outras equipas em grande força em casa. E como é importante que as pessoas se sintam bem e percebam também que a empresa está a fazer tudo o que é possível para que as coisas continuem, mas são as pessoas que fazem acontecer. E quando percebemos o compromisso e a motivação mesmo perante um cenário tão imprevisível, isso para nós é verdadeiramente recompensador saber que fizemos o melhor que conseguimos nesta fase e que as nossas pessoas responderam completamente à altura. Fantástico. Eu agora deve estar a acabar o breakout e depois vou convidar então para que passem para a sala paralela com mais questões e deixava uma última nota que é este slide que a Cristina mostrou realmente dos virtualizáveis e os não virtualizáveis, não é? Na vossa opinião, não estamos aqui a criar um possível estigma, um possível foco de divisão dentro da nossa cultura da empresa com estes dois grupos, não é? Os virtualizáveis e os não virtualizáveis? Não, o objetivo, quando eu mostrei o slide, o objetivo era perceberem que a organização realmente teve que se preocupar duplamente, teve que se preocupar com aqueles que estavam no terreno, e que estavam no terreno e que estavam no centro da calamidade, digamos, e que tínhamos que os apoiar imenso, porque, repare, os nossos trabalhadores estavam no centro dos problemas. Olha, uma coisa muito simples, nós tivemos que nos reinventar a nível dos... por exemplo, dos enterros. Isto pode parecer ridículo, mas nós temos um tanatório e tínhamos que proteger as pessoas e tivemos que criar regras e como é que vai ser a partir de agora. No fundo, esse slide era apenas mostrar que realmente há atividades que é mais fácil colocarmos em teletrabalho do que outras, e o objetivo daquele slide era mostrar que tínhamos uns na linha da frente, outros em teletrabalho. Os que estavam em teletrabalho, no fundo, estavam a apoiar os da linha da frente, porque as coisas são tão simples como estas. Um exemplo muito prático: não é possível comprarmos nada nesta organização sem um cabimento, aí intervém a parte financeira, intervém a parte das compras, intervém uma certa legislação, e eles são essenciais para que os nossos trabalhadores lá fora tenham todos os equipamentos de proteção individual necessários para poder atuar. Portanto, isto acaba por ser uma sinergia, não é? Um conjunto, acaba por ser um conjunto de fatores em que todos trabalhamos para o mesmo fim. Pior, no nosso caso, é servir a comunidade, não é? Que o nosso objetivo não é o lucro, é servir a comunidade, que é para isso que cá estamos. Ok, muito obrigada, Cristina. Eu ia pedir então agora à Madalena que fizesse a resposta a esta pergunta, se acharem bem, no breakout que vamos criar. Vai ser o último breakout em paralelo. Continuava aqui com o Marcos e com a Ana Neves no live stream. Pedi agora ao meu host para iniciar a sessão em paralelo. E deixava aqui também a mesma questão ao Marcos que deixei anteriormente, que é esta ideia, não sei se no banco isto também será um aspecto da virtualização, criar dois grupos dentro da empresa, aqueles que são virtualizáveis e os que não são virtualizáveis. Talvez no vosso caso, no banco, haja poucos virtualizáveis. Não sei, Marcos, o que é que opina sobre isto? Não, eu acho que temos que ver isto como, e é o grande desafio que temos para a frente. Aquilo que estamos a ver é que este período da pandemia nós estamos a conhecermos e a reinterpretar-nos como organização e a conhecermos melhor individualmente. Porque mesmo aquela noção de que uma pessoa argumentar que eu sou desta forma, gosto desta maneira de trabalhar, gosto daquela maneira, temos que pensar que isto é uma circunstância que ocorreu e no futuro, mas a pessoa tem que testar essa sua maneira de trabalhar e, como eu dizia há pouco ali na nossa sessão, isto que nós verificamos neste momento não é necessariamente replicável para o futuro
e, portanto, as pessoas têm que se conhecer bem e pensar como é que querem reajustar a sua vida para o futuro. Aquilo que eu vejo na nossa organização é que isto é uma linha contínua, mais uma contínua onde as pessoas se distribuem em termos de virtualização, do que propriamente dizermos que há uns mais virtualizáveis do que outros. Acho que as pessoas acabam por se posicionar com grandes graus, com um grau contínuo de virtualização, digamos, que vai desde pessoas que preferem estar a trabalhar presencialmente, a pessoas que preferem trabalhar sem ser presencialmente, até aquelas que preferem um misto com diferentes intensidades. E daí que acho que vamos ter que conhecer bem a organização como um todo dentro deste contínuo. Ana, como é que podemos ganhar a confiança consciente das pessoas na utilização de medidas de proteção? Paulo, eu não sei, deixa-me muito discretamente evitar essa pergunta. Era uma pergunta que o Marcos tinha feito para os membros do painel. Muito bem. Olha, se eu queria dizer era uma coisa em relação a esta questão do teletrabalho ainda. Eu acho que há um perigo muito grande, que é as organizações e as próprias pessoas pensarem que o que se fez até agora é teletrabalho, exatamente pelas razões que o Marcos está a dizer. O que as pessoas e as organizações fizeram até agora foi trabalhar em casa num contexto completamente anormal, para o bem e para o mal. Para o facto de não haver solicitações externas que distraiam as pessoas, porque como o Marcos estava a dizer, as pessoas não tinham cinemas para ir, nem cafés para ir, mas também no caso de pessoas trabalhadores com pessoas dependentes em casa, as solicitações de crianças ou pessoas dependentes em horário normal a concorrer com as obrigações de trabalho também não é normal e deve ter gerado situações de muito stress para muita gente. Portanto, eu acho que há um perigo grande que se pense que isto é teletrabalho, porque para alguns foi uma experiência muito positiva que não pode ter continuidade, e para outros foi uma experiência muito negativa que em situações normais não seria. Portanto, eu acho que queria deixar aqui um bocadinho esta partilha. Eu, como vos referi, trabalho em teletrabalho a tempo inteiro há 9 anos, mas em híbrido há 20. Portanto, tenho muita experiência e posso-vos dizer que estes últimos meses não são teletrabalho. Isto é uma situação muito estranha, que exigiu muito de nós, que abriu muitas portas, mas que exige também muito de nós e que não é uma realidade muito compatível com o normal. Exato. Marcos, como é que o banco vê o aspecto da atividade comercial, nomeadamente o facto deste novo regime da virtualidade poder diminuir, por exemplo, os custos com reuniões em clientes? Estarão os vossos clientes receptivos a receber reuniões dos comerciais à distância? Eu acho que esta realidade que todos experimentámos abriu esta nova porta de relacionamento e obrigou-nos até a criar mais empatia do ponto de vista comercial, mesmo com a distância e com os ecrãs entre nós. Abriu também a possibilidade e ser até mais socialmente aceite que marquemos reuniões do ponto de vista virtual, e eu creio que alguma desta prática vai persistir, porque há ganhos evidentes para os dois lados, e quando assim é, os dois lados são as duas pessoas que querem marcar. Portanto, vai-se criar necessariamente esta possibilidade, assim como hoje já havia o telefonema para resolver algumas questões com os nossos clientes. Vão seguramente surgir mais estas reuniões até mais aprofundadas cara a cara, que eu acho que é possível tê-las e resolver parte das questões. Agora, numa situação de normalidade, quando as pessoas se podem encontrar, eu creio que vai continuar a existir, porque é muito importante nós conhecermos bem o nosso cliente. E o nosso cliente, como sabe, para além de temos uma componente de pessoas particulares, que como todos os humanos que somos também, temos, não obstante, todo o processo de digitalização da maior parte dos serviços que estamos a empreender e que naturalmente vamos continuar, porque o futuro da banca passa seguramente por aí. Agora, há momentos na vida e há tipos de pessoas, pelas suas características, que continuam a privilegiar o contacto mais físico.
Isto no mundo das relações com o banco, com os seus clientes particulares. Nas relações com os seus clientes empresariais, também temos outra dimensão importante. É muito importante conhecermos os nossos clientes e a realidade das empresas em que elas trabalham e que elas representam. Quer seja uma empresa de serviços, e agora estou a pensar naquelas que são mais empresas mais industriais, etc., que importa conhecer as realidades da empresa, dos nossos clientes, assim como os clientes também gostam de vir ao banco e de nos conhecer e estar aqui junto nas nossas instalações. E, portanto, acho que continuará a haver espaço para isso, possivelmente com menos intensidade do que era antes. E, portanto, há aqui um novo canal que se abre para agilizar a comunicação. Eu tenho uma visão muito positiva sobre isto e, portanto, eu até acredito que este tipo de comunicação vai permitir intensificar a relação das pessoas. Não precisamos de esperar 15 dias para a reunião marcada física, provavelmente parte das coisas vão poder ser tratadas até lá. Vamos intensificar a relação com o cliente, o que é bom para os dois lados. E possivelmente vamos continuar a fazer as nossas visitas tão precisas que são para criarmos um maior conhecimento entre as pessoas. Eu acho que no final vamos ficar a conhecer melhor, o que é ótimo. Excelente, não, é um facto, porque o facto de estarmos aqui reunidas, estas 4 entidades, estas 4 pessoas hoje também surge por causa do Covid, não é? De outra forma seria impensável, e estamos aqui a fazer partilha de experiência e é excelente, e agradeço muito terem estado aqui esta horinha connosco. Estamos mesmo a acabar, estamos já a chamar as outras pessoas para aqui. É um facto que se calhar este aspecto da harmonização, e eu estou de acordo, Ana, com o que diz, não é? A harmonização, isto é tudo que tem estado a acontecer, realmente são situações muito, muito atípicas do ponto de vista do trabalho virtual, não é? E temos assistido a uma enorme pressão de pessoas que estão e que se queixam que trabalham mais horas e que estão com os filhos em casa, e portanto esta iniciativa Healthy Virtual é precisamente isso, não perdermos esta oportunidade de ouro que as tecnologias hoje possibilitam para podermos pensar melhor como harmonizar estas duas situações. Ana, não chegámos aqui a falar de uma coisa que eu sei que a Ana é uma especialista, gestão do conhecimento. Há aqui oportunidades para as plataformas? Como é que vê aqui esta situação do ponto de vista das intranets das empresas? Estão a ficar realmente... E tem que ser muito breve, porque agora vamos fechar com isso o nosso painel. Muito obrigada, Madalena e Cristina, bem-vindas de novo. Ana? Assim, eu acho que a gestão de conhecimento que é fundamental justamente nesta capacidade das organizações de poderem reinventar e nesta questão da agilidade que já falámos, para que as organizações sejam capazes de cada vez mais dar resposta a crises como esta e a outros tipos de crise que vão tender a aparecer. É preciso que o conhecimento seja conhecido e esteja disponível dentro das organizações, e também com a crescente mobilidade das pessoas e da dimensão das organizações, as plataformas realmente podem ter um papel fundamental, mas lá está, nada substitui as redes humanas e o contacto humano da proximidade que o Marcos estava a falar. Paulo, não estamos a ouvir, Paulo. E já estamos mesmo em cima da 1h, estávamos mesmo a ouvir aqui a sirene, obrigada. Eu iria se calhar pedir para uma ronda de intervenções finais, começando Marcos, Cristina e Madalena, e Ana depois fazer o fecho muito breve, porque já passámos a nossa hora, mas realmente tem sido muito rico e muito interessante este debate hoje. Paulo, eu deixava aqui só como reflexão para o futuro, que este momento sirva para todos nós individualmente para nos conhecermos melhor, como pessoas, para sabermos como é que nos queremos posicionar como profissionais. Isso vai ajudar seguramente as nossas organizações a conhecerem e a criarem e a recriarem a sua maneira de trabalhar. Mas vai ser muito assente naquilo que individualmente nós queremos, porque o objetivo, acho que eu estou a falar aqui da nossa organização, mas acho que é transversal a todas, queremos que as pessoas estejam contentes e satisfeitas na forma de trabalhar. Só assim é que serão produtivas. E se assim for, temos que ter opiniões realistas sobre isso, porque aquilo que vivenciamos naquele momento não é determinante. Aquilo que estamos a vivenciar atualmente, em que estamos a misturar estas duas maneiras de trabalhar, eu creio que é para mim a mais importante
para formular um autoconhecimento e um autoconhecimento quer das pessoas, quer das organizações. Muito obrigada, Marcos. Cristina? Como há bocado estávamos até a partilhar no painel quando estávamos na outra sala, eu penso que nós poderemos retirar o melhor dos dois mundos, quer do trabalho presencial, quer do teletrabalho. E mesmo as organizações políticas, organizações públicas, que é o que nós, neste caso, nós somos uma pessoa coletiva de direito público, mesmo nós poderíamos, apesar de não estarmos aqui com o objetivo do lucro, a nossa função é sempre servir a comunidade, mas até nós poderíamos também ter novas formas de trabalho em que se calhar até vamos servir muito melhor a comunidade com outros, modernizando-nos, recriando, renovando, e quebrando se calhar alguns tabus tradicionais, que faz parte da própria administração pública e que não é por ser melhor ou pior, é porque é a própria cultura organizacional que está instalada, em que temos que refletir e perceber que afinal poderemos fazer também de forma diferente, sempre com o mesmo fim. E acho que esta pandemia serviu para nós vermos isso, serviu para percebermos que afinal podemos nos reinventar. Mesmo quando estamos mais espartilhados do que as empresas privadas, mas podemos nos reinventar. Podemos fazer sempre melhor, que é a nossa obrigação. Muito obrigada, Cristina. Sem dúvida uma boa forma de terminar. Madalena, Rei de Sá? Sim, dando continuidade às ideias dos meus colegas que eu partilho completamente, as crises trazem também sempre oportunidades para todos, para cada um de nós como pessoas, para as nossas empresas e para as nossas organizações. E acho também que é o momento de não deixar escapar a oportunidade para pensarmos na forma como trabalhamos e na forma como podemos trabalhar, antecipar mais, prever mais, estarmos mais abertos à mudança, trabalharmos esta capacidade de adaptação e de resiliência e acreditar no potencial que as pessoas têm, porque é um potencial incrível. E esse potencial que cada um de nós tem, junto, trabalhando em equipa com um propósito comum, as nossas empresas têm todo o caminho para poderem chegar mais longe, quando as pessoas assim também chegam mais longe. Portanto, em conjunto pode ser feito um caminho de transformação muito interessante para todos nós. Muito obrigada, Madalena, e sem dúvida era o tema do nosso debate aqui hoje. Ana, last but not least, conclusões para irmos almoçar. Não sei se são muito conclusões, eu acho que nós vamos assistir, ou vamos começar a assistir a uma tensão entre as organizações que vão estar a querer regressar à sua zona de conforto, ao seu velho normal, mas também um conjunto de pessoas que vão estar a querer experimentar uma nova realidade e vão estar a querer fazer tensão e força num outro sentido, em busca desta nova realidade que não se sabe muito bem o que é, mas que é isso que as pessoas vão querer. E por outro lado, acho que se o vírus se propagou da forma que se propagou em todo o mundo, foi justamente porque vivemos num mundo cada vez mais conectado. Portanto, se foi a rede que fez propagar o vírus, também acredito que seja a rede, este trabalho de equipa, esta coesão, que vai combater o vírus. Portanto, eu acho que é bom pegarmos nisso, usarmos isso também como forma de nos motivar, e que se as ferramentas são importantes, as ligações humanas e o trabalho em equipa não o é menos, antes pelo contrário, e não sei se ficaremos todos muito bem, mas espero que fiquemos todos mais juntos e mais fortes. Muito obrigada, e com isto dou por encerrada aqui a nossa sessão, agradecendo a todos os teleseguidores no Facebook que nos estão a ver ao vivo e em direto. Eu vou parar agora a transmissão e deixarmos aqui a sala para as despedidas a todos os presentes.